Olá! Na aula de hoje nós iremos falar sobre a equação da reta. Bom, primeiramente nós precisamos entender o que é coeficiente angular, que nada mais é que a tangente desse ângulo alfa, que é o ângulo que a nossa reta R ela faz com o eixo x. Bom, para calcular a tangente de alfa, eu preciso de um triângulo retângulo. Então, eu vou considerar esse triângulo retângulo aqui. Por quê? Porque eu conheço as coordenadas dos pontos A e B. Eu sei que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O ângulo alfa, ele tem essa medida aqui, mas no triângulo eu sei que essa medida também é alfa. Por quê? Porque esse segmento ele é paralelo a esse segmento aqui embaixo. Então, o cateto oposto de alfa nesse triângulo é essa medida que eu destaquei em verde, que nada mais é que YB menos YA. O cateto adjacente é essa medida roxa aqui, que nesse triângulo é XB menos XA. Ou seja, o nosso coeficiente angular, que é a tangente de alfa, é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. A gente vai chamar o nosso coeficiente angular de M. Então, fica assim a nossa fórmula para o cálculo do coeficiente angular. Bom, primeiro exemplo, a gente precisa determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 3 e 2 e menos 3 e menos 1. Coloquei a fórmula, né? O coeficiente angular é YB menos YA sobre XB menos XA. Então, a gente vai começar a substituir os valores que a gente tem. O Y de B é menos 1, então fica menos 1, menos da fórmula, o Y de A, que é 2. Sobre, agora o x de B, que é menos 3, menos o x de A, que é 3. Menos 1 com menos 2 dá menos 3, e menos 3 com menos 3 dá menos 6. Menos dividido por menos dá mais, e 3 dividido por 6 dá 0,5. Então, tá aí o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos. Segundo exemplo, também é para a gente determinar o coeficiente angular, só que da reta que passa pelos pontos 2 e menos 3 e menos 4 e 3. Coloquei a fórmula do coeficiente angular e agora a gente vai começar a substituir pelas coordenadas que a gente possui. O y de B é 3, menos o y de A é menos 3. Tem que colocar entre parênteses para eu não misturar os sinais. Sobre o x de B é menos 4, menos o x de A é 2. Aqui em cima, menos com menos dá mais, então fica 3 mais 3, 6. Sobre menos 4 com menos 2 dá menos 6. Aqui em cima não tem sinal, então é mais. Mais dividido por menos, menos. E 6 dividido por 6 dá 1, que é o coeficiente angular que a gente estava procurando. Bom, agora a gente quer encontrar uma fórmula genérica para encontrar a equação da reta, conhecendo dois pontos ou um ponto e o seu coeficiente angular. Para isso, aqui a gente tem nessa nossa reta um ponto genérico, né, que é o ponto P, que as coordenadas dele é x e y, e a gente tem um ponto que eu chamei de P0, que eu conheço as coordenadas é x0 e y0. A gente já tem alguns mecanismos para a gente descobrir qual que é a equação da reta, porque a gente já conhece o coeficiente angular. No caso, o coeficiente angular dessa reta vai ser y de P menos y de P0 sobre x de P menos x de P0. Agora, a gente vai substituir os valores que a gente já tem. Então, M é igual, o y de P é y, menos o y de P0 é y0, sobre o x de P é x, menos o x de P0 é x0. Bom, a gente quer fazer de que uma forma que o y fique do lado direito, do lado esquerdo, e o x do lado direito, né? Que a nossa equação da reta, ela sempre vai começar com y. Aqui embaixo do m não tem nada, eu vou colocar o número 1 e vou aqui multiplicar cruzado.
Então, 1 vezes y menos y0 dá y menos y0. Isso é igual a m vezes x menos x0, que aí eu vou deixar o m de fora e x menos x0 entre parênteses. Tá aí, essa é a nossa fórmula da equação da reta. O primeiro exemplo que a gente vai ver, eu quero determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 2, e B, menos 1 e 8. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o coeficiente angular. Bom, o m, que é o nosso coeficiente angular, é yb menos y de A. Então, aqui, o y é 8, o y de B, menos o y de A é 2. Então, fica 8 menos 2 sobre xb menos xa. Então, menos 1 menos o 2. 8 menos 2 dá 6 e menos 1 com menos 2 dá menos 3. E 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Tá aí o nosso coeficiente angular. Agora a gente quer descobrir qual é a equação da reta. Na nossa equação da reta, a nossa intenção não é substituir todos esses pontos. O y e o x eu quero deixar desse jeito. Eu vou substituir apenas o y0, o m e o x0. Bom, o m já está definido aqui, é menos 2. Só que eu ainda não sei quem é x0 ou y0. Eu posso escolher x0 e y0 no ponto A ou no ponto B. Tanto faz, a resposta é a mesma. Eu vou escolher no ponto A porque todos os dois são positivos, então o nosso cálculo vai ficar mais fácil. A primeira coordenada é o x0, a segunda é o y0. Então, vamos começar a substituição. Então, fica y menos o y0 é 2, isso é igual a o m, que é menos 2, vezes x menos o x0, que é 2. Bom, agora eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui desse lado. Então, fica y menos 2 igual a menos 2 vezes x dá menos 2x, menos com menos dá mais, e 2 vezes 2, 4. Agora eu vou passar o menos 2 para o lado de lá, só que como ele está negativo, ele passa positivo. Então, fica y é igual a menos 2x mais 4 mais 2. Para terminar, eu vou resolver isso daqui. Então, fica y é igual a menos 2x, 4 mais 2 dá mais 6. Bom, tá aí a equação da reta, né? Menos 2x mais 6. É bom a gente observar alguns detalhes importantes. O número que está aqui acompanhando o x, o menos 2, ele sempre vai ser igual ao nosso coeficiente angular. E o número que fica sozinho é o que eu chamo de coeficiente linear, que é o ponto onde a reta toca o eixo y. O próximo exemplo diz o seguinte: na figura dada, ABCD é um paralelogramo. Determine a equação geral da reta suporte da diagonal AC. Então, nós queremos descobrir qual é a equação da reta, dessa reta azul aí, que passa pelos pontos A e C, que é a reta suporte da diagonal AC, né? Que é a reta que contém essa diagonal. Bom, eu vou ensinar um outro método para a gente calcular a equação da reta, que é a gente considerar que esses pontos, para eles pertencerem à reta, eles têm que estar alinhados. Então, a gente vai calcular aquele determinante. No final, o determinante tem que dar 0. Então, começando a montar o determinante, eu vou colocar x e y, porque eu quero que seja uma equação da reta, então eu tenho que ter pontos genéricos. Agora eu vou colocar o ponto A, que as coordenadas dele é 1 e 1. Então, eu vou colocar aqui 1 e 1 embaixo do x do y. E agora eu vou colocar o ponto C, que as coordenadas é 6 e 5. Para concluir, a gente completa a coluna com o número 1. E agora a gente vai repetir as duas primeiras colunas, né? Então, fica x e y, 1 e 1, 6 e 5. Bom, primeiramente a gente vai multiplicar para baixo, né, deixando tudo positivo.
Então, x vezes 1 vezes 1 dá x, y vezes 6 dá 6y, 1 vezes 5 dá 5. Agora, a gente vai multiplicar para cima, trocando o sinal. 6 vezes 1 vezes 1 dá 6. Como eu vou trocar o sinal, fica menos 6. 5 vezes 1 vezes x dá 5x. Como eu vou trocar o sinal, fica menos 5x. E 1 vezes y dá y, só que eu troco o sinal, então fica menos y. Bom, agora a gente só somar tudo e eu sei que o resultado tem que dar zero, né? Porque esses pontos estão alinhados. Mas, como aqui eu tenho incógnitas, né? O ideal é a gente some x com x, y com y, número sozinho com número sozinho. Então, primeiro eu vou somar y com y. 6y com menos y dá 5y. Agora eu vou somar o x, né? X menos 5x dá menos 4x. E menos 6 com 5 dá menos 1. E isso tem que dar zero, porque esses pontos estão alinhados. Essa equação aqui já está pronta, né? Essa equação que a gente chama de equação geral da reta, né? Ela tem esse formato, todos os números estão do lado esquerdo. Mas se eu quisesse colocar a equação daquele formato y é igual a algum x, para a gente já conhecer logo de cara o nosso coeficiente angular e o coeficiente linear, eu preciso isolar o y, né? Como se eu fosse resolver uma equação. Então, a gente vai continuar aqui um pouco. Então, eu deixo 5y e vou passar os outros números para o outro lado da equação. Aqui está menos 4x, então fica mais 4x. Aqui está menos 1, então fica mais 1. Aqui o 5 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, fica y é igual a 4x mais 1 sobre 5. Bom, essa aqui é a equação reduzida da reta, né? O nosso coeficiente angular é aqui, 4/5, e o nosso coeficiente linear é esse número aqui, 1/5. Bom, a gente tem alguns casos particulares, né? O primeiro caso, a nossa reta, ela é paralela ao eixo x. Nesse caso, a equação da reta vai ser simplesmente y igual a b. Por quê? Se ela está passando aqui, cortando o eixo y num ponto B, é a única informação que eu preciso, né? Y igual a b. E se a reta ela é paralela ao eixo y, ela vai cortar o eixo x em um ponto A, que essa vai ser a equação da reta, né? X igual a A. Sendo que A é o ponto onde essa reta corta o eixo x. Bom, então vamos ver um exemplo desses casos particulares, né? Aqui eu quero a equação de uma reta paralela ao eixo y que passa pelo ponto 3 e 5. Bom, aqui eu coloquei essa situação, né? Ela passa pelo ponto 3 e 5 e essa reta aqui ela é paralela ao eixo y. Então, como que vai ser a equação da reta? Eu preciso saber em que ponto ela corta o eixo x, que é exatamente no ponto 3, né? Então, a equação da reta fica x igual a 3. Apenas isso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.